Olá, eu quero dizer para as mães, como tá chegando o Dia das Mães, né? Aliás, Dia das Mães são todos os dias, né? Eu não tenho um dia para comemorar o Dia das Mães, porque eu comemoro todos os dias. Porque não existe ex-mãe, existe sempre uma mãe amorosa, uma mãe que desiste, uma mãe que não quer ter filhos, né? Isso são as mães que existem. Eu sou uma mãe que amo os meus filhos, amo loucamente os meus filhos. E eu quero dizer para você, mãe, que ser mãe não é uma tarefa fácil, mas também não é uma tarefa impossível. Por quê? Porque Deus ele nos orienta a como lidar, a como criar os nossos filhos. Eu acredito que os nossos filhos nos foi dado para nos transformar, porque quando eu ainda não era mãe, eu era uma Lucivânia. Quando eu tive, eh, quando eu tive os meus 2 filhos, um menino e uma menina, a minha vida já começou a ser transformada assim que eu fiquei sabendo que eu estava grávida. É interessante, né, que quando a gente fica grávida, a gente fica tão emotiva, tão emocional, né? E eu lembro que eu ligava para minha mãe, chorava de saudade dela, né? Porque quando a gente fica grávida, a gente percebe o quanto a mãe da gente é importante. E o que acontece? Eu estou aqui passando para falar para vocês, né, mães, que nunca desista dos seus filhos. Realmente é uma tarefa muito difícil, mas é uma tarefa desafiadora. É uma tarefa que quando a gente vê os nossos filhos grandes, né, crescidos, casados, né, a gente fica tão feliz de ver aquilo que a gente semeou na vida deles. Eu tenho o Marcos Henrique que tem 18 e tem a Elisa que tem 21. Então, eles são adolescentes ainda não saiu de casa, mas são pessoas assim, são adultos, são adolescentes maravilhosos, são adolescentes obedientes, são adolescentes que temem ao Senhor. Então, eu sempre falo para eles, né? Às vezes, quando eu fico chateada com alguma coisa que eles fizeram, eles sempre falam para mim: mãe, a senhora tem que acreditar e confiar naquilo que a senhora ensinou para gente. Então a gente precisa confiar naquilo que a gente ensinou para os nossos filhos, em oração. Eu lembro que muitas vezes eu ficava grilada com algumas atitudes dos meninos, né? Eu ia para o meu quarto e chorava e falava com o Senhor. E às vezes não era do jeito que a gente pensa, é do jeito que Deus quer que a gente pense. E até a última agora a último momento, a última experiência que eu tive, né, com um dos meus filhos é que eu fiquei muito chateada com a situação na vida deles. E eu deitei no chão e chorei muito, sabe? Chorei muito. E perguntei para o Senhor. Eu não saberia resolver sem o Senhor. E eu falei assim: Deus, me ensina quando eu for conversar com eles. O que eu vou falar? O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu ministre no coração deles? Porque a minha vontade é de bater neles. Mas o que o Senhor tem para mim? E foi interessante que doeu muito meu coração. E o Espírito Santo de Deus me disse o seguinte: ama como eu amo. E a partir daquele momento, Deus derramou no meu coração um amor tão grande que o amor não era meu. Eu confesso que o amor era de Jesus. Então eu quero dizer para você: não desista dos seus filhos. Nós não sabemos amar como Deus ama. E a palavra do Senhor diz que se nós crermos, nós veremos a glória do Senhor. Eu tenho vários versículos para falar para você. Vários versículos, mas assim, o que me fala de verdade é quando, nos momentos mais difíceis, que eu não sabia como lidar com os meus filhos, eu ajoelhava no chão e falava: Senhor, me dê sabedoria. Porque a palavra do Senhor diz em Tiago que Deus, se você precisa de sabedoria,
peça ao Senhor que Ele te dá. Então eu sempre pegava esses versículos e falava, Deus, eu preciso então de sabedoria para ajudar os meus filhos a ser pessoas melhores, pessoas como o Senhor quer. E até hoje eu ainda oro, né? Eu não deixei de pedir ao Senhor ainda, porque nenhum deles ainda são casados. E ainda existe essa final de etapa, né? Que eu oro e peço ao Senhor que dê a eles, né, pessoas que realmente vai somar com o propósito que Deus tem para a vida deles. Porque os filhos não são nossos. Os filhos são herança e os filhos são pessoas como flecha, né? Como flecha na mão do Senhor. Então é Deus que sabe de todas as coisas. E eu quero dizer para você, mãe, que muitas vezes está cansada de falar com seus filhos e eles não obedecer, mas não desista. Porque Deus, Ele nos dá essa condição na palavra dEle. E a palavra do Senhor diz que se nós ensinarmos os nossos filhos no caminho dEle, quando eles precisar, quando eles desviarem, Deus Ele vai trazer de volta. Porque a palavra do Senhor é a verdade. E eu não abro mão dos meus filhos até hoje. Não abro mão, nunca vou abrir mão. Eu sempre disse para eles, é interessante, né? Mas eu tô um pouco emocionada, porque eu sempre ensino para os meus filhos o seguinte: se Jesus levar a mamãe antes de vocês, por favor, escute e obedeça tudo aquilo que a mamãe ensinou para vocês dentro da palavra de Deus. Porque eu não ensino, nunca ensinei coisas que vai prejudicar as pessoas. Eu sempre ensinei, sempre modelei o caráter dos meus filhos dentro da palavra de Deus, para ser pessoas humanas, para ser pessoas que amam. Meus filhos são amorosos, meus filhos são misericordiosos uns com os outros. Meus filhos, se eles pudessem, eles dariam tudo que eles têm para as pessoas que precisam, que têm necessidade, né? Então, assim, a glória não é minha. E eu sempre falo que a glória dos meus filhos é do Senhor Jesus, porque eu sempre tive muito receio de não cuidar dos meus filhos para o Senhor, porque um dia o Senhor vai me pedir conta deles para mim. Então eu sempre pedi ao Senhor uma orientação, até por causa disso, porque eu creio e acredito no plano de Deus na vida dos meus filhos. Eu acredito que eles vão ser e já são usados por Deus para somar nessa sociedade, às vezes tão difícil, né? Que falta tanto amor. Mas eu quero deixar aqui para você, mãe. Não desista dos seus filhos, porque o amor de Deus é como um amor de mãe. E eu tenho sentido isso, sabe? Que o meu amor não é só meu. O amor que eu dou para os meus filhos em oração, em disciplina, até hoje, né? Eu sei que Deus, Ele me ajudou, porque sozinha eu não daria conta. Então eu quero dizer para você, mãe, confia no Senhor e confia naquilo que você tem ensinado para o seu filho. Beijo no seu coração.